Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui do nosso canal. Nessa oportunidade, estaremos abordando sobre um assunto que afeta toda a economia nacional, pois trata-se de um índice que norteia todo o sistema financeiro e econômico do país. Estamos nos referindo aqui à taxa Selic. Portanto, no decorrer dessa apresentação, iremos abordar alguns aspectos relacionados às características desse indicador e como ele afeta os mais variados aspectos da nossa economia, como a inflação, a definição dos preços, o consumo, as taxas de juros dos financiamentos e aplicações, enfim, em vários aspectos econômicos e financeiros que invariavelmente irão impactar também na nossa vida pessoal. Então fique conosco até o final para entender toda essa dinâmica. Sou José Marta Tagliapietra do canal Monetários e já aproveito para solicitar o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? O que vem a ser então a taxa Selic? A taxa Selic representa a taxa básica de juros do Brasil. Ela é uma das principais ferramentas de política monetária do governo e tem um impacto direto ou indireto sobre toda a economia brasileira. A Selic norteia todas as operações da economia brasileira que envolvem juros, como empréstimos, aplicações financeiras e financiamentos. O cálculo da Selic envolve a atuação direta e constante do Banco Central no mercado. A Selic é a principal ferramenta de política monetária do Banco Central para estabilizar a moeda e manter a inflação oficial dentro da meta do governo. A inflação é causada primariamente pelo consumo da sociedade. À medida que a demanda por bens e serviços cresce, os preços em geral também aumentam. Pelo mesmo raciocínio, os preços caem se a demanda diminuir. É a famosa lei da oferta e da procura. Quanto mais barato for o crédito, mais as pessoas tendem a gastar e, consequentemente, impulsionar a inflação. Assim, a taxa Selic funciona influenciando o mercado de crédito para controlar o consumo. O governo reduz os juros básicos quando os preços estão caindo muito e eleva os juros quando a inflação ameaça ultrapassar a meta. A meta da Selic é determinada pelo Banco Central, através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, formado pelo presidente e diretores da autoridade monetária. A cada 45 dias, o Copom se reúne para revisar a meta da taxa Selic. Se o Copom concluir que a inflação está muito acelerada e ameaça ultrapassar o teto da meta, os membros podem decidir elevar a taxa Selic. Desta forma, a oferta de crédito se contrai, o consumo tende a reduzir e a inflação sofre desaceleração. Do contrário, se o comitê avaliar que a atividade econômica está baixa e precisa de estímulo, os integrantes podem considerar reduzir a taxa Selic. Assim, a quantidade de moeda em circulação aumenta, favorecendo o consumo e os investimentos das empresas. Também é possível que o Copom decida manter a meta inalterada, se chegar à conclusão que o último aumento ou redução ainda não causou o efeito desejável sobre a economia. As alterações da meta Selic costumam ocorrer em razões relativamente pequenas. Geralmente, as mudanças giram em média entre 0,2,5 a 0,5 pontos percentuais. Apresentamos aqui a tabela que demonstra a evolução da taxa Selic definida em cada reunião do Copom. A última reunião, de número 265, foi realizada no dia 18 de setembro de 2024 e definiu o valor de 10,75% como taxa de referência anual. Então, este é o valor da Selic em vigência pelo período a partir de 19 de setembro de 2024 até a próxima reunião do Copom, que, como já vimos, é realizada geralmente a cada 45 dias. Então, podemos perceber aqui que a cada reunião a taxa pode se manter, aumentar ou diminuir. Em agosto de 2022, a taxa chegou a estar em 13,75%. Em agosto de 2020, ou seja, 2 anos antes, ela estava em 2% ao ano. Foi sofrendo aqui alterações até chegar então a este valor. A partir de agosto de 2023, ela passou então a sofrer reduções, chegando a 10,5% em maio de 2024. Se manteve assim por 3 meses, sofrendo uma pequena alta, agora em setembro de 2024. Como já foi colocado, essa variação da taxa Selic, para cima ou para baixo, impacta em vários aspectos da nossa economia. Vamos agora, através desses gráficos, ilustrar essas variações e seus respectivos impactos. Então, tem aqui um gráfico que representa a taxa Selic, outro gráfico que representa a inflação, outro gráfico que representa o acesso ao crédito, outro gráfico que representa o consumo, um outro gráfico representando os investimentos em renda fixa, como CDBs, cadeia de poupança e outros títulos, e também um gráfico demonstrando os impactos em relação às aplicações em rendas variáveis, como a aplicação na Bolsa de Valores e outros fundos de investimentos. Cabe salientar que não existe aqui uma proporção entre os indicadores, ou seja, não quer dizer que se a Selic aumentar 10%, que a inflação irá cair 10%, que o acesso ao crédito também irá cair a 10%. As linhas aqui representam apenas a direção de aumento ou de queda em relação ao aumento ou redução da Selic. Então temos aqui para o caso da taxa Selic subir, ou seja, aumentar, a inflação tenderá a cair.
uma vez que há uma redução ao acesso ao crédito em função da cobrança de juros mais altos, com a diminuição do acesso ao crédito, há uma redução do consumo e, por consequência, uma tendência de redução dos índices de inflação. Com taxas de juros mais altas, os investidores atraídos por uma melhor remuneração migram seus investimentos que estão aplicados na renda variável para a renda fixa. E com isso, as aplicações de renda variável, como na Bolsa de Valores, por exemplo, tendem a cair. Vamos ver agora o que acontece quando a taxa Selic diminui. Então, colocamos aqui, diminui. Então, pela redução da taxa Selic, a taxa de juros dos empréstimos e financiamentos também diminui. Com isso, aumenta o número de pessoas com acesso ao crédito. Pelo aumento dos recursos injetados na economia, há também um aumento do consumo. O aumento do consumo gera também o aumento da inflação, que, como nós vimos, pela lei da oferta e da procura, os preços tendem a subir. Essa redução da taxa de juros Selic afeta diretamente nos investimentos em renda fixa, uma vez que a taxa de juros que remunera esses investimentos também tendem a cair. E, portanto, há uma migração desses investimentos para a renda variável, onde os investidores buscarão uma melhor remuneração das suas aplicações. Então, recapitulando, se a Selic aumenta, a inflação tende a cair, o acesso ao crédito também cai, o consumo também diminui, os investimentos em renda fixa tendem a aumentar e os de renda variável a diminuir. Se a Selic diminui, a inflação tende a subir, o acesso ao crédito aumenta, o consumo também se eleva, os investimentos em renda fixa tendem a cair e os de renda variável a aumentar. Pois bem, fizemos aí uma breve abordagem sobre a taxa Selic, buscando demonstrar como ela afeta vários aspectos da nossa economia e, de alguma forma, a vida de cada um de nós, principalmente os aspectos relacionados à inflação. Se você gostou dessa apresentação, não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.